confirmação, né? Amém. Samuel, ele desde pequeno, crescendo na casa de Deus, né? Mas a gente vê o meio que ele tá. Um profeta, né, que não ouve mais a Deus, né, no caso o Eli, o sacerdote, no meio de dois filhos que faziam vergonha ao nome de Deus, que eram os filhos do profeta, e Samuel podia usar de desculpa, né? Olha, se os filhos do profeta fazem, do sacerdote fazem isso, por que eu não? Né? E ele não usa como desculpa para isso. Ele cresce totalmente diferente dos filhos do profeta. Desde pequeno ele já tem zelo na casa de Deus. E ele vai crescendo, né? E até o ponto que Deus fala com ele. Ele não reconhece de início, mas ele vai buscar a Eli para ver o que é. Ele acha que é Eli. E o profeta não reconhece que é a voz de Deus, né? O sacerdote. Várias vezes ele vai ao sacerdote, o sacerdote nem se lembra mais que Deus fala. E mesmo assim, Samuel vai crescendo de uma forma totalmente diferente, mesmo no meio que ele foi colocado. Então, primeiro, a gente vê que o meio não faz, né, a diferença na vida de Samuel. Ele cresce ouvindo a Deus e em nenhum momento, em nenhuma situação que ele é colocado, ele perde isso, né? O primeiro foi que quando Deus fala com ele a primeira vez é uma condenação sobre a casa de Eli, né? E quando ele vai perguntar, ele fala todo o que Deus tinha dito, toda a instrução. O segundo, né, é quando ele está de frente para o rei, né, que era uma autoridade maior naquela época, né, o rei pergunta tudo e ele fala tudo que Deus mandou para o rei. Que o rei não seria mais o escolhido de Deus, né? Samuel, ele faz todas as direções de Deus. Então, a gente vê que ao longo do tempo, desde pequeno, ele já vai seguindo a orientação de Deus, ouvindo e obedecendo, né? Então, ele não teve nenhum exemplo, e isso não impediu Samuel de ser um grande profeta. Samuel, ele foi crescendo desde pequeno na casa de Deus, sim, mas tendo um referencial totalmente errado. E olha aí, ele cresceu de uma maneira totalmente diferente. Então, primeiro que eu vi no texto é que o referencial não estava, né, nos filhos do sacerdote, não estava no sacerdote, estava em buscar a Deus. Esse era o referencial de Samuel. E segundo, ele ouvia a Deus e já obedecia, né? Deus mandava, ele ia e fazia, né? Era difícil, às vezes sim, mas ele ia e fazia, né? Como a Mari comentou, o zelo por Deus, né, era muito grande. Então, quando alguém ia e não fazia o que era necessário, Samuel se levantava de novo e ia e fazia, né? Ele foi lá e fez o que Saul não teve coragem de fazer, né? Saul quis dar uma desculpa, quis, né, mudar um pouquinho a direção de Deus. Samuel não, ele simplesmente pega a espada e vai lá e acaba com o rei. Então, ter esse mesmo zelo e ter essa mesma vontade de buscar a Deus como Samuel, que não importa o meio onde ele vive, do qual ele cresceu, mas ele sempre ouviu a Deus e sempre executou com zelo todo o direcionamento de Deus, né? Então, é esse o meu comentário, né, sobre a vida de Samuel, que a gente possa também ter esse mesmo zelo e mesmo colocado no meio, né, totalmente contrário, nós possamos seguir a Deus e ser totalmente diferente, fazer o que Deus mandou, ouvir e obedecer. Esse é o meu comentário.